Sejam bem-vindos para mais um dia. Vamos ler aqui Lucas 20. Não esqueçam de deixar o seu like. E vocês vão ver que essas 4 histórias, elas se interligam de uma forma muito curiosa. Mas, sem dar spoiler, vamos começar aqui a leitura. 20, versículo 1. Certo dia, quando Jesus estava ensinando o povo no templo e pregando as boas novas, chegaram-se a ele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos e lhe perguntaram: com que autoridade estás fazendo estas coisas? Quem te deu esta autoridade? Ele respondeu: eu também lhes farei uma pergunta. Digam-me, o batismo de João era do céu ou dos homens? Eles discutiram entre si dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, porque convencidos estão de que João era um profeta. Por isso responderam: não sabemos de onde era. Disse então Jesus: tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Aqui Jesus é questionado sobre a sua autoridade. Note que já temos aqui uma evolução, porque antes falavam que ele fazia por meio de Beelzebul, e agora estão questionando sobre a sua autoridade. E por que veio este questionamento? Se vocês lembrarem o final do capítulo anterior, Jesus ele entra no templo e ele faz uma limpeza no templo, expulsando os vendedores e todas essas coisas. Então isso chamou a atenção dos líderes religiosos, ou seja, quem é esse cara que chega aqui no nosso templo e começa a expulsar a querer fazer e acontecer aqui dentro desse templo? Com que autoridade ele está fazendo isso? Quem deu essa autoridade a ele? Essa foi a pergunta que eles fizeram. E Jesus, muito perspicaz, como ele sempre faz, ele coloca eles numa armadilha. Ele questiona: o batismo de João era do céu ou dos homens? Quem foi batizado por João? Jesus. Ou seja, se eles falam que o batismo de João era do céu e Jesus foi batizado, João era um profeta de fato, Jesus foi batizado, veio a pomba, em alta voz, falando: esse é meu filho amado, como é que eles não estariam atestando que Jesus é o Messias? Logo, se eles falassem: o batismo de João é do céu, logo, Jesus era o Messias. Agora, a única saída era eles falarem que João Batista não era um profeta. Coisa que os colocaria em situação complicada com todo aquele povo que reconhecia que João Batista era, sim, um profeta. Então, o que eles fazem? Eles se abstêm de dar uma resposta. E Jesus faz, então, aquilo. Bem, vocês sabem qual é a resposta. Então, se vocês não querem responder, eu também não vou responder. Versículo 9. Então, Jesus passou a contar ao povo essa parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a alguns lavradores e ausentou-se por longo tempo. Na época da colheita, ele enviou um servo aos lavradores, para que lhe entregassem parte do fruto da vinha. Mas os lavradores o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Ele mandou outro servo, mas a esse também espancaram e o trataram de maneira humilhante, mandando-o embora de mãos vazias. Enviou ainda um terceiro, e eles o feriram e o expulsaram da vinha. Então, o proprietário da vinha disse: que farei? Mandarei meu filho amado, quem sabe o respeitarão. Mas quando os lavradores o viram, combinaram entre si, dizendo: este é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Assim, lançaram-no fora da vinha e o mataram. O que lhes fará então o dono da vinha? Virá, matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Quando o povo viu isso, disse: que isso nunca aconteça. Jesus olhou fixamente para eles e perguntou: então qual é o significado do que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Tudo que cair sobre essa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes procuravam uma forma de prendê-lo, imediatamente, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado essa parábola. Todavia, tinham medo do povo. Essa parábola aqui, ela não é muito difícil de entender, o próprio povo entendeu, os chefes da lei entenderam. E, basicamente, existe um dono da vinha, que representa Deus, ele se ausenta e deixa a vinha em poder dos lavradores. E esses lavradores aqui representados pelos sacerdotes, pelos escribas, pelos chefes dos templos. E Deus envia servos para pegar a colheita. E o que são esses servos? São os profetas. Os profetas que foram enviados por Deus e que o povo simplesmente rejeitou. Cansado de enviar os profetas, qual é o plano de Deus? Enviar o seu filho. Pensando: bem, esse meu filho eles respeitarão, mas nem o próprio filho eles vão respeitar. E como diz aqui, versículo 14, este é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Ou seja, esses chefes da lei, esses sacerdotes, eles se apropriaram de tal forma da palavra de Deus, das promessas de Deus, que eles seriam capazes de matar até mesmo o Filho de Deus para não perder esse poder que eles detinham sobre a palavra de Deus, de manipular a palavra de Deus. Aqui no versículo 17 é mencionado o seguinte:
Então, qual o significado que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Essa parte, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, note que interessante, está fazendo menção a Salmo 118, versículo 22, onde a gente viu que quando ele entrou em Jerusalém, que as pessoas cantavam: Bendito é o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas, fazendo menção ao Salmo 118, Jesus também faz menção a este mesmo Salmo para falar que este povo que estava ali reconhecendo ele como Messias seria também o povo que o negaria, que o rejeitaria. Jesus aqui ele faz um alerta seríssimo, que todos esses atos que foram cometidos com os servos, os profetas, e com o filho do dono da vinha, Jesus, eles não seriam impunes. Ele fala aqui: o que lhes fará então o dono da vinha? Virá, matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Ou seja, Jesus lança aqui a acusação que aconteceria com aquele povo, que foi exatamente o que aconteceu. Aquele povo, é até repetitivo, né? Foi aniquilado pelos romanos e as boas novas foram abertas aos gentios, a todos os povos, e não só mais ao povo judeu, justamente por eles terem rejeitado o Filho de Deus. Versículo 20. Pondo-se a vigiá-lo, eles mandaram espiões que se fingiam justos para apanhar Jesus em alguma coisa que ele dissesse, de forma que pudesse entregar ao poder e à autoridade do governador. Assim, os espiões lhe perguntaram: Mestre, sabemos que falas e ensina o que é correto, e que não mostra parcialidade, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. E é certo pagar impostos a César ou não? Ele percebeu a astúcia deles e lhes disse: Mostre-me um denário. De quem é a imagem e a inscrição que há nele? De César, responderam eles. Ele lhes disse: Portanto, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E não conseguiram apanhá-lo em nenhuma palavra diante do povo. Admirados com sua resposta, ficaram em silêncio. Uma coisa que me chamou a atenção aqui é que eles ficam admirados com a resposta de Jesus, com a inteligência de Jesus, com a sagacidade de Jesus. E ainda assim, eles se recusam a acreditar em Jesus. Por mais inteligentes que fossem as respostas, por mais que eles não conseguissem pegar Jesus no pulo, digamos assim, eles tentavam e eles não desistiam. Eles não chegavam e falavam: gente, já tentamos de tudo, alguma coisa tem aqui. Ele só pode ser o Messias. Mas a cegueira era tão grande, o ego deles era tão grande, que eles se recusavam a aceitar o que estava na cara deles. O que infelizmente acontece com muitas pessoas ainda hoje. Mas para a gente entender aqui o contexto dessa história. Os romanos cobravam impostos para os judeus. E na moeda existia a face, né, impressa não, existia a face impressa do imperador com dizeres como se o imperador fosse uma divindade, porque no Império Romano, de fato, o imperador era adorado tal qual um deus. Então, para os judeus, o fato de você ter essa moeda e você pagar esses impostos era, até certo ponto, questionável se isso estava de acordo com a lei de Deus, por ser um ato quase de idolatria, como se você estivesse adorando outro Deus, como se você estivesse adorando outro ser soberano, que é o imperador. Então, alguns entendiam que isso poderia ser um ato contra a lei. Então, o que eles tentam fazer aqui? Tentam colocar Jesus em xeque. Ou seja, se Jesus fala que devemos pagar os impostos, talvez parte do povo entenda que Jesus compactua com a divindade do imperador. Porém, se Jesus fala que não deveríamos pagar os impostos, então os soldados romanos iriam olhar para ele e veriam nele um revolucionário clamando com que o povo não pagasse impostos. E provavelmente o prenderiam e até mesmo o matariam. Mas como é que Jesus sai dessa armadilha? Ele primeiro faz a seguinte pergunta: Mostre-me um denário, de quem é a imagem e a inscrição que há nele? Quando Jesus faz essa pergunta e os seus acusadores mostram a moeda e falam que a inscrição que está ali é de César, que a inscrição ali sobre a soberania é relativa a César e não a Deus, ele coloca esse povo na defensiva. Por quê? Como eles estão querendo trazer um intuito de malignidade sobre aquelas moedas, sobre ter aquele dinheiro, mas eles têm aquele dinheiro no bolso. Ou seja, se ter aquele dinheiro impresso para o romano é de fato algo que te levaria à idolatria, então o que esse dinheiro está fazendo na bolsa desses acusadores? E Jesus vai lá e emenda: Portanto, deem a César o que é de César. Ou seja, se esse dinheiro é uma maldição, o que eu estou fazendo na bolsa de vocês? Dê todo o dinheiro para César. E pronto.
então você não vai estar cometendo idolatria. Dê esse dinheiro a César. Agora, e ele complementa, dê a Deus o que é de Deus, fazendo conexão à parábola dos lavradores, que eles se apossaram daquela vinha, se apossaram das leis de Deus. Ele fala aqui, dê a Deus o que é de Deus. Não só frustrando assim a tentativa deles de incriminar Jesus, como deixando eles em saia justa e dando mais uma chamada neles. 27. Alguns dos saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram de Jesus com a seguinte questão. Antes da gente ler aqui, os saduceus eram um grupo, assim como tinha os fariseus. Porém, os fariseus acreditavam na ressurreição, acreditavam que o Messias viria, ressuscitaria o povo que acreditava em Deus e viveriam no reino. Enquanto os saduceus não. Os saduceus, eles eram um pouco mais restritos à Torá e, por conta disso, eles não viam na Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, respaldo para justificar que haveria ressurreição dos mortos. Eles atrelam isso muito ao livro de Daniel, a livros mais recentes, então os saduceus não acreditavam em vida após a morte. Com essa explicação agora em mente, vamos ver o que eles perguntam aqui para Jesus. 28. Mestre, disseram eles, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de um homem morrer e deixar a mulher sem filhos, este deverá casar-se com a viúva e ter filhos para o seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo e o terceiro e depois também os outros casaram-se com ela, e morreram os 7 sucessivamente sem deixar filhos. Finalmente morreu também a mulher. Na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Jesus respondeu, os filhos desta era casam-se e se dão em casamentos, mas os que forem considerados dignos de tomar parte na era que há de vir, e na ressurreição dos mortos, não se casarão, nem serão dados em casamento. E não podem mais morrer, pois são como os anjos, são filhos de Deus, e visto que são filhos da ressurreição, e que os mortos ressuscitam, já Moisés mostrou, no relato da sarça, quando ao Senhor ele chama Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para eles todos vivem. Alguns dos mestres da lei disseram, respondeste bem, mestre, e ninguém mais ousava fazer-lhe pergunta. Aqui eles fazem menção a uma lei que existia, o marido morrer e a mulher não tiver tido filho, que o irmão deveria casar com essa mulher para continuar a família, continuar a descendência desse irmão. Então eles fazem um questionamento, como se fosse uma pegadinha, acho que até, lendo assim, até talvez com um pouco de ironia. Casou com, então vai chegar no céu, quem vai ser o marido dela? E aí Jesus vem aqui e vai explicar que no céu não tem essa questão de casamento, que nós não teremos essa mesma rotina, a gente viverá na eternidade, não tem essa questão de se preocupar com a descendência de um, a descendência de outro, mas viveremos na eternidade, não seremos anjos, mas seremos como os anjos, e logo não nos daremos em casamento e todas essas coisas. E aqui, como eu disse, é muito interessante como essas 4 histórias elas se conectam e é como se você estivesse vendo um vitral ou uma sequência de quadros em que você olha um, você olha outro, você olha outro, você olha outro, e quando você olha os 4, você vê a conexão entre os 4. E qual é a conexão desses 4? Esses 4 estão falando exatamente da vida de Jesus aqui na Terra. A primeira, como a gente viu aqui, a autoridade de Jesus. O que Jesus faz menção aqui? João Batista. Jesus aqui está falando do seu batismo e da anunciação de que ele é o Messias. A segunda fala o quê? De Jesus sendo enviado para esses lavradores para tentar pregar o reino de Deus. A terceira fala o quê? Dai a César o que é de César. A tentativa desse povo de entregar Jesus para os romanos, que seria o fato que consumaria a sua morte. Jesus seria entregue aos romanos, seria crucificado. E a quarta, ressurreição. Veja como elas contam a história exatamente de Jesus aqui na Terra. A quarta. Achei muito interessante quando li um comentário sobre isso, porque faz total sentido, né? Para a gente finalizar aqui, versículo 41. Então, Jesus lhe perguntou, como dizem que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi afirma no livro de Salmos, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, Davi o chama Senhor. Então, como é que ele pode ser seu filho? Estando todo o povo a ouvi-lo, Jesus disse aos seus discípulos, cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais e gostam muito de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses homens serão punidos com mais rigor. Aqui nessa passagem, Jesus vem questionar sobre a crença deles, se eles acreditavam que, além de ser filho de Davi, o Cristo, o Messias, também era filho de Deus. E ele faz menção aqui a esse Salmo de Davi, que é um salmo messiânico, que é o Salmo
110, onde Davi, se referindo ao Messias, chama-o de Senhor. Ou seja, que o Messias não seria apenas um descendente de Davi, mas também um filho de Deus. E logo em seguida, ele começa a fazer advertências novamente contra os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais e gostam muito de receber saudações nas praças. Ou seja, a gente já falou isso algumas vezes sobre o ego que eles tinham, a necessidade deles serem considerados maiorais, e que usam a sua posição para explorar os mais fracos e necessitados. A gente já mencionou sobre a fragilidade que as viúvas tinham naquela época, e ainda assim, os sacerdotes, os mestres da lei, e como diz aqui, devoravam a casa das viúvas. O que me espanta nisso tudo, gente, é que 2020 anos depois, diversos mestres da lei estão espalhados aí por igrejas, usurpando as casas das viúvas, se aproveitando de pessoas fracas e oprimidas. É isso, gente. Terminamos aqui o capítulo 20. Amanhã temos o 21, que será basicamente o último capítulo antes de iniciar todos os passos da morte de Cristo. Fiquem com Deus.